Olá pessoal, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e estamos em mais um vídeo da nossa série do treinamento online de batalha espiritual e acredito que o pessoal está gostando muito. Nosso grupo no WhatsApp está bombando, muita gente fazendo pergunta, colocação inteligente e estamos formando um exército de guerra para o reino de Deus. Espero que você realmente esteja aproveitando o treinamento todo. Muita coisa boa já está no ar e muita coisa vai sendo liberada no decorrer dos próximos dias. Esse curso é algo avassalador, tremendo e revolucionário. Até hoje não se colocou nada desse tipo à disposição do povo de Deus. Eu acredito que isso vai se multiplicar. A tecnologia ela vai permitir que os colegas que trabalham nessa área sirvam ao reino de Deus dessa maneira também, mas eu me sinto privilegiado em poder servir dessa maneira. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante de batalha espiritual, que é o assunto maldição. Você sabe o que é maldição? A maldição nada mais é do que a permissão dada aos demônios para poder fazer mal a alguém ou destruir uma localidade, fazer mal na vida de uma determinada pessoa. Maldição é algo extremamente bíblico. Essa palavra maldição, ela aparece pelo menos 200 vezes na Bíblia. E ela tem um objetivo, a maldição tem um objetivo muito claro. Preste atenção nisso, talvez você nunca tenha ouvido isso dessa maneira. O objetivo da maldição é denunciar qualquer tipo de desordem espiritual, seja ela numa pessoa, numa geografia e até mesmo em uma genealogia, em uma raiz hereditária. Como uma desordem espiritual? Vou lhe explicar falando da metáfora da dor. A dor nada mais é do que um recurso do nosso organismo para explicar que tem algo de errado no nosso corpo. Então, se uma pessoa sente dor de barriga, o problema não é a dor. O problema é o que a dor está denunciando. Existe algo para ser tratado. Uma pessoa sente uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor de coluna. Todas essas dores nada mais são do que alarmes que servem para dizer existe algo errado com essa pessoa, com o metabolismo, com a fisiologia, com o corpo dessa pessoa. No mundo espiritual, a maldição funciona como uma dor. Ela funciona para dizer existe alguma coisa desalinhada com os propósitos de Deus para a Terra, para o planeta e para a humanidade. Para isso que servem as maldições. Toda maldição tem origem em Deus. O princípio da maldição, o início da maldição, não quero que você se assuste, preste atenção no treinamento, você vai entender. Mas o início da maldição é Deus. Deus criou a maldição como um anúncio de algo errado para que se busque o conserto, para que se busque a cura. Por isso ele mesmo diz que coloca diante de nós a bênção e a maldição. E ele sugere, escolham a bênção para que viva, para que tenha uma vida abençoada, uma vida abundante. Então, a maldição nada mais é do que essa permissão dada aos demônios para atuarem na vida de uma pessoa. Agora, que tipo de ser tem autoridade para amaldiçoar uma pessoa ou uma geografia, um território? Em primeiro lugar, o próprio Deus. Deus, ele como criador de todas as coisas, como Senhor do universo, ele tem autoridade para liberar uma maldição. Nós vamos entender isso no decorrer do treinamento. Mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele pode fazer o que quiser e ele tem motivos tanto para abençoar quanto para permitir a maldição. Em segundo lugar, nós mesmos, nós somos pessoas que temos uma responsabilidade no mundo espiritual pela nossa vida. Por isso nós podemos autorizar a bênção e a maldição sobre o nosso corpo, sobre nossa alma, sobre o nosso espírito e sobre até mesmo nossos bens e aquilo que está debaixo da nossa jurisdição, de nossa responsabilidade. Em terceiro lugar, quem pode ter autoridade para amaldiçoar uma pessoa é qualquer pessoa que esteja sob a autoridade de outra pessoa. Que tipo de autoridade? Qualquer tipo de autoridade. Por exemplo, pais, tutores, professores, pastores, líderes religiosos e sacerdotes, independente da religião. Essas pessoas estão acima de outras espiritualmente, hierarquicamente, psicologicamente, fisicamente, tendo assim autoridade delegada, e tendo autoridade delegada, essa autoridade também serve para abençoar e para amaldiçoar. E em quarto lugar, a Bíblia. A Bíblia, ela tem o poder de amaldiçoar. Isso é muito claro. Você sabe que existem versículos na Bíblia que são avisos de maldição, são denúncias de maldição para quem deixa de cumprir alguns mandamentos
entra em pecado e em desalinhamento com a vontade, com a palavra de Deus. Então já falamos o que é a maldição e falamos também sobre quem tem autoridade para amaldiçoar outra pessoa. E agora nós vamos falar sobre os principais tipos de maldição que existem. E você vai catalogar aí, vai ter um entendimento bem aprofundado sobre esse tema. Em primeiro lugar, maldições mandadas. O que são maldições mandadas? Maldições que são enviadas voluntariamente ou involuntariamente, diretamente ou indiretamente, de uma pessoa para outra. Por isso são maldições mandadas. Vou te dar alguns exemplos e você talvez nunca tenha parado para pensar que isso pode ser uma maldição, mas é claro que é. Maldição involuntária ou enviada involuntariamente por pessoas através de um sentimento contrário de uma pessoa para outra. Exemplos: ódio. Uma pessoa que sente ódio de outra, ela está automaticamente liberando uma maldição para ela mesma e para outra pessoa. Paixões cegas, paixões desenfreadas, desejo de vingança. A inveja também é uma maldição. Eu vejo a inveja, inclusive, eu falo muito sobre isso nos treinamentos, eu vejo a inveja como uma espécie de uma nuvem negra, que ela sai da vida do invejoso e atinge a vida do invejado. Isso é muito sério. Por exemplo, às vezes você sai na rua de mãos dadas com a sua esposa, com o seu marido, e alguém passa e olha para você e sente inveja do seu casamento. Automaticamente, no mundo espiritual, essa pessoa, mesmo sem perceber, está enviando essa nuvem negra, esse espírito de inveja contra você. E aí, esses demônios da inveja, eles vão causar desentendimento, briga no seu casamento. Muitas vezes as coisas na sua casa quebram, estragam, simplesmente porque os seus bens, os seus objetos foram vítimas de maldição por conta de alguém que teve inveja. Às vezes não é nenhuma pessoa má. Às vezes a pessoa não tem consciência do poder negativo, destrutivo da inveja. Mas a inveja, ela é como uma nuvem negra, que é enviada, por isso uma maldição mandada. Então o meu conselho para você é: afaste-se de qualquer tipo de pessoa que nutre este tipo de sentimento contra você, contra a sua família. Ah, mas é meu amigo, é alguém que eu gosto de ter perto. Mas se essa pessoa tem sentimento de inveja, se ela tem uma paixão desenfreada, se ela tem desejo de vingança, ódio, essas coisas vão atrair a maldição para a sua vida. Ainda falando de maldições mandadas, eu quero falar sobre as maldições mandadas voluntariamente, porque eu falei das involuntárias. A pessoa faz sem perceber. Agora, a maldição mandada voluntariamente nada mais é do que a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria, que elas são enviadas para a sua vida e elas vão alcançar a sua vida se for encontrado em você brechas, o que? Pecados, murmuração, frieza espiritual, incredulidade, medo, dúvida, ausência de Deus e ausência do Espírito Santo. Então essas coisas são como brechas e a maldição ela vem enviada à bruxaria e ela encontra como se agarrar na sua vida, independente se você é crente ou não. A maldição ela vai encontrar um objetivo e ela vai encontrar um ponto de apoio para ficar na sua vida se essas brechas forem encontradas. Então falamos aqui de maldições mandadas. Em segundo lugar, falaremos das maldições proferidas. O que é uma maldição proferida? Uma maldição que saiu dos lábios de alguém. Por isso, falada, proferida. Em primeiro lugar, os decretos. O que é decreto? Uma palavra que sela uma verdade ou uma mentira no mundo espiritual. Temos que ter muito cuidado com o que ouvimos e com o que falamos. Porque muitas vezes ouvimos algo que nós não pensamos como maldição e não repreendemos. Por isso, consciente ou inconscientemente, nós aceitamos isso e ela se torna uma verdade. Um exemplo que eu sempre digo: você sente uma dorzinha de barriga, aí você vai no médico e o médico ali, muitas vezes um feiticeiro, um satanista, ele vai dizer para você: olha, você tem um tumor, você tem um câncer, você tem uma doença grave. E ele liberou um decreto e você ali aceita o decreto e sai dali com a fé negativa, que é a crença na maldição. Aquela maldição ela vai se materializar e aquilo que era uma doença no mundo espiritual se torna uma doença no mundo real. Por isso, independente de qualquer coisa, não aceite o mal, não aceite a doença, não aceite o decreto.
Decretos acontecem no dia a dia. Pais que decretam contra os filhos, maridos que decretam contra as esposas. Se isso acontece no ambiente familiar, imagina o que acontece do lado de fora. Frases como você nunca vai ser feliz, você não tem jeito, você é burro, você não presta para se casar. Conhecemos na Bíblia a história do profeta Eliseu, que estava passando por um momento tenso no mundo espiritual, porque ele tinha acabado de ver o seu líder subindo ao céu num elevador de fogo, num redemoinho de fogo. E naquele momento, se sentindo sozinho, desamparado, mas recebendo a unção, a autoridade dobrada do seu líder Elias, ele voltando ao caminho de casa, ele encontra os filhos dos feiticeiros daquela época. Garotos de 14, 15 anos de idade, bruxinhos em desenvolvimento, e aqueles bruxinhos, eles começam a gritar para Eliseu o seguinte: sobe também, careca, porque Eliseu ele tinha um voto de calvície, e sobe também, calvo, sobe, Elias já subiu, sobe também. E Eliseu, ali tomado de ira, ele liberou uma palavra, ele disse: eu vos amaldiçoo em nome do meu Senhor. E olha, ele usou o nome do Senhor. E as ursas, a Bíblia diz que 2 ursas fortes saíram do meio do mato e despedaçaram aqueles rapazes. Então esse é o poder da maldição, que eu não aconselho que você use nem para fazer em nome de Deus, a não ser que Deus mande. Houve uma época do meu ministério que eu era um profeta amaldiçoador. Se eu fosse mal atendido numa churrascaria, eu liberava um decreto e a churrascaria fechava. Eu lembro de quantas vezes eu liberei decreto e se cumpriu. Ainda bem que eu nunca liberei um decreto contra uma pessoa. Hoje eu peço a sabedoria para que a paz de Deus e a inteligência do céu habite no meu coração, para que eu seja um canal de bênção e não um canal de maldição. Temos que ter cuidado com o poder profético da maldição. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. Quando uma maldição é liberada no mundo espiritual, os demônios eles se sentem obrigados a cumprir aquela maldição até que ela aconteça. Então, veja bem, às vezes você na ignorância libera uma maldição contra o seu filho. Aí, no dia seguinte não aconteceu nada, no mês seguinte não aconteceu nada. Mas pode ter certeza, se essa maldição não for quebrada, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, algo vai acontecer. Talvez você não esteja lá para presenciar. Ou talvez você presencie e nem se lembre da maldição que você liberou, e aí o estrago já foi feito, né? Então ainda estamos aí no tópico 2, maldições proferidas. Eu falei sobre decretos e quero falar também aqui ainda sobre apelidos, os codinomes. Todo apelido, eu vou até corrigir aqui, mas praticamente todo apelido é uma palavra de maldição, né? Apelido, xingamento, brincadeiras dando codinomes para as pessoas. Geralmente quem dá um apelido para uma outra pessoa dá para depreciá-la, para zombar de uma aparência, para zombar de uma característica, para compará-la a alguém, para enaltecer o ego dela para algo ruim. Então, 99,9% dos apelidos são amaldiçoadores. Eu não coloco 100% porque algumas vezes nós vamos ver a palavra profética em uma linha muito tênue com o apelido. Isso acontece, por exemplo, quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês serão chamados os filhos do trovão. Alguém poderia dizer que era um apelido, mas na verdade era uma palavra profética, um decreto de Jesus, uma revelação profética muito tremenda. Barnabé, o filho do Espírito Santo, o filho do Paracleto, né? Também não era um apelido, era um decreto, uma palavra profética. Agora, quando se faz para depreciar, para mudar a personalidade, isso sempre vai estar acompanhado com um demônio. Quando um apelido é dado, um demônio é invocado, uma feitiçaria é enviada. Tudo bem? Então chegamos ao tópico final do tópico 2. Vamos para o número 3, o terceiro tipo de maldição. Maldição imposta. Essa aqui é muito parecida com aquela primeira lá, da maldição enviada, mandada. A imposta, ela tem uma pequena diferença. Ela é jogada sobre você, muitas vezes, sem você perceber, mas também sobre alguém que tem influência sobre a sua vida. Então, nesse caso, uma pessoa te levou para a feitiçaria, te levou para a macumba quando você era pequeno, ou até mesmo quando você já era adulto, mas era ignorante espiritualmente, a pessoa te levou para o centro espírita, ela te levou a uma maldição, te levaram para uma benzedeira, a benzedeira te amaldiçoou quando você era pequeno. Isso tudo te trouxe maldições impostas. Outra coisa,
te bateram, te espancaram. Isso gerou maldição na sua vida. Te molestaram sexualmente. Muitos homossexuais são resultado de que foram molestados sexualmente, geraram ojeriza ao sexo oposto, tá ok? Colocaram a mão na sua cabeça e profetizaram algo, muitas vezes inclusive dentro da igreja. Cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Eu pessoalmente tenho uma aliança espiritual com Deus e eu digo para Deus: Senhor, só deixa colocar a mão na minha cabeça quem é autoridade sobre a minha vida ou quem tem algo do Senhor legítimo para mim. Então, muitas vezes alguém tentou botar a mão na minha cabeça e não conseguiu, caiu endemoniado. Não conseguiu abaixar a mão, porque eu sempre oro e eu tenho muito cuidado com quem coloca a mão na minha cabeça. Eu também tenho muito cuidado para não colocar a mão na cabeça das pessoas, a não ser que Deus mande. Quando eu vou pregar nas igrejas, você já assistiu uma ministração profética nossa? Às vezes eu ando no meio da multidão, eu sopro nas pessoas, eu nem encosto nelas. Se Deus tiver que fazer alguma coisa na vida dela, que Ele faça. Agora, quando eu estou orando por um discípulo, quando eu estou orando por um filho, quando eu estou orando por alguém que está debaixo da nossa cobertura espiritual, aí sim eu ministro com imposição de mãos. E nessa imposição de mãos, ali eu estabeleço a autoridade profética sobre a vida daquela pessoa. Tá bom? É muito assunto para você pensar, para você estudar. Sempre digo, pausa o vídeo, anota, volta, assista novamente. Isso aí está à sua disposição durante muito tempo, tá bom? Vamos lá. Número 4. Maldição por traumas. Trauma também é uma maldição, porque no momento que acontece é apenas uma experiência, mas isso se torna uma raiz na alma e no espírito dessa pessoa, de maneira que para o resto da vida essa pessoa tem reações negativas, reações limitadoras por conta daquele momento. Então o trauma, ele é uma maldição e ele gera uma série de maldições. Por exemplo, o medo de altura. Uma pessoa que está debaixo dessa maldição, ela nunca vai poder viajar de avião. Se Deus tiver um chamado para ela viajar o mundo inteiro, possivelmente não vai conseguir cumprir esse chamado. Ela vai ter que renunciar a muitas experiências da vida dela. Uma pessoa que tem medo de escuro também está debaixo de uma maldição, porque a paz do Senhor não governa sobre ela, tem que dormir de luz acesa, entra em pânico por qualquer coisa. Medo de piscina, medo de praia. Tem gente que tem dificuldade para entrar na água. Tem gente que tem dificuldade até mesmo para tomar banho. Porque quando era pequenininho, a mãe brincando de jogar a criança na banheira, de botar ela de costas para a banheira, essa criança não sabia o que estava acontecendo. Para ela, aquilo ali era uma tortura. Isso gerou pânico na mente da criança. E ela se tornou uma criança debaixo de uma maldição de medo. Não é? Outro dia eu estava vendo um pai brincando com um filho, recém-nascido, a criança de 5 meses, e ele jogava a criança para o alto, sacudia a criança, e eu pensando, meu Deus, essa criança vai crescer cheia de pânico, cheia de medo, e o pai não tem noção do que ele está fazendo, às vezes gerando uma maldição na vida daquela criança, tá? Tem gente que tem medo de casamento, porque o namorado largou no altar, porque a noiva largou no altar, e pro resto da vida vai carregar essa maldição, não vai se casar, não vai ser feliz, não vai ter filhos. Medo de intimidade com Deus. Você já ouviu falar do medo da intimidade com Deus? Medo de intimidade com Deus também é chamado de religiosidade. Uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que frequenta todas as reuniões, mas não consegue se aproximar de Deus, tem medo de falar em línguas espirituais. As palavras vêm na mente dela, ela fica com dúvida. Ela pensa que é a carne, ela pensa que é o diabo. Ela tem medo de experimentar o sobrenatural, tem medo de cair arrebatada, de sentir o fogo de Deus na vida dela. Então ela se torna um legalista, se torna religiosa, porque está debaixo de uma maldição de religiosidade. Medo da proximidade, da presença de Deus. Medo das verdades trazidas pela revelação. Esse foi o número 4. Número 5. As famosas e tão polêmicas maldições hereditárias. O que são maldições hereditárias? Maldição hereditária é o seguinte. São demônios familiares que trabalham proliferando uma maldição em uma linha geracional. Ou seja, ele está na vida do avô, passa para a vida do pai, o pai morreu, ele vai trabalhar na vida do filho, depois ele vai trabalhar na vida do neto, e assim ele vai se perpetuando na raiz hereditária. Muita criança nasce, coitada, cheia de maldição que veio do pai, do avô, do bisavô.
E ali essa maldição deve ser quebrada, deve ser renunciada, deve ser resistida pelo poder do Evangelho, do nome de Jesus. Mas se a pessoa não resiste à maldição, às vezes ela entra na igreja, ela frequenta a igreja, mas ela identifica a maldição e por religiosidade ela diz, eu sou crente, eu estou liberta, mas não está liberta. E ela vai ver as maldições hereditárias se repetindo na vida dela. Então eu vou dar alguns exemplos. Você teve um pai ou uma mãe que você sempre dizia no seu coração, eu não quero que essas características do meu pai se repitam na minha vida. Eu não quero ser como ele, ser como ela nessas determinadas características. E aí, de repente, você se vê grandinho, repetindo exatamente aquelas mesmas características. Se torna mais forte do que você. Isso são evidências de maldições hereditárias. Um outro exemplo, problemas de saúde que se repetem. Todo mundo nessa família tem esse problema, misteriosamente. Problemas de caráter, de personalidade que se repetem. Olha que coisa interessante. Abraão mentiu para poder salvar o casamento. Isaac também mentiu para poder salvar o casamento. E é muito parecida a situação de um com o outro. Problemas financeiros. Às vezes você trabalha, faz tudo certinho, mas você não consegue sair de um ciclo amaldiçoado na área financeira porque algo semelhante aconteceu na vida do seu pai, do seu avô, e você tem uma missão de quebrar esse ciclo, mas parece tão difícil de fazer, né? Pessoas que morrem na mesma data, na mesma época, pela mesma situação. Então aqui eu dei uma lista de vários exemplos de maldição hereditária. Número 6, são as maldições punitivas. O que são maldições punitivas? Preste atenção nisso. Maldição punitiva no original é anátema. Nada mais é do que uma pessoa que quebra uma lei, qualquer tipo de lei. Seja ela uma lei humana, uma lei da gravidade, uma lei natural, uma lei da física, uma lei espiritual, uma lei bíblica. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu começar a comer gordura, carne de porco, 3 vezes ao dia, se eu começar a comer sanduíche com bacon, com excesso de gordura toda hora, o que vai acontecer comigo? Eu vou engordar demais, eu vou ter problemas de pressão alta, dentre outros problemas. Por quê? Porque eu quebrei uma lei, a lei da saúde, do bem-estar. Então, eu vou estar debaixo de uma maldição por quebra de uma lei. Se eu pular de um prédio de 10 andares, eu vou me estraçalhar, porque eu quebrei uma lei. Não é? A não ser que Deus me dê autorização, autoridade para isso. Também nas leis espirituais. A Bíblia, ela também é chamada de Torá, que significa alvo, é o nosso alvo de fato. Nós temos que seguir aquelas leis. Eu aconselho, inclusive, você, mesmo se você não for cristão, entenda que a Bíblia é o livro do manual do ser humano. Siga aquilo ali, siga as leis e você está debaixo de bênção. Quando você contraria as leis espirituais, você está debaixo de maldição. Não existe 2 mundos espirituais, não existem 3 mundos espirituais, existe só um mundo espiritual. É esse mesmo mundo espiritual que é acessado pelos cristãos, pelos evangélicos, pelos feiticeiros, pelos bruxos, pelos satanistas, pelos budistas. Só que cada um acessa de acordo com o conhecimento que aprendeu na sua religião. É claro que nós entendemos e acreditamos que a Bíblia é a maior e única verdadeira regra de fé e prática no mundo espiritual. Os outros acessam o mundo espiritual por meio da feitiçaria. Por isso, muitas vezes, eles conseguem os sobrenaturais, eles conseguem ver as coisas acontecendo, mas a sua vida é catastrófica. Acontecem coisas terríveis. Você pode ver que uma pessoa envolvida com feitiçaria, geralmente ela tem uma vida de miséria, uma vida de tristeza. Por quê? Porque ela conseguiu acessar no mundo espiritual, mas debaixo de maldição, sem a bênção de Deus. Tá? E, finalmente, o número 7, a maldição por pactos. Existem 2 tipos de pacto que se pode fazer com o demônio. Quando pensamos em pacto com o demônio, pensamos em pessoas fazendo rituais no cemitério, rituais com ossos humanos, etc. Mas existem 2 tipos de pacto. O primeiro é o pacto voluntário. O pacto voluntário é o pacto que a pessoa sabe que está fazendo.
Esse, de fato, é a pessoa que vai buscar o demônio para poder fazer um ritual e fazer uma aliança. O pacto nada mais é do que uma aliança. Agora, o pacto involuntário é tão perigoso quanto, porque o diabo não diferencia o pacto voluntário e o involuntário. Para ele é a mesma coisa. Só que os pactos involuntários são pactos que as pessoas fazem sem perceber que são pactos. Elas fazem alianças com demônios sem perceber que são alianças com demônios. Alguns exemplos: jogos de azar, jogos de baralho, objetos da sorte, trevo de 4 folhas, pata de coelho, simpatias, de virar o chinelo para o pai não morrer, colocar bolinha na testa da criança para ela parar de soluçar. Não tem nada de científico nisso. Então esses rituais, eles são pactos que a pessoa faz. Colocar galho de arruda atrás da porta, colocar espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Às vezes a pessoa aprendeu, achou bonitinho. E tem muita gente fazendo pacto com o demônio pensando que é ato profético. Existe uma diferença entre ato profético e pacto com o demônio. Não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas é muito importante aprender a diferença entre ato profético e ato patético, que é um pacto com o demônio. Outro tipo de pacto involuntário são os pecados. Qualquer tipo de pecado é um pacto involuntário. É uma aliança que nós fazemos com o demônio. Pecados são pactos com demônios, abrem portas para o demônio. Então, recapitulando aqui para nós chegarmos já ao finalzinho do vídeo: maldições mandadas, número 1. Número 2, maldições proferidas. Número 3, maldições impostas. Número 4, maldição por traumas. Número 5, maldições hereditárias. Número 6, maldições punitivas. Número 7, maldições por pactos, sejam eles voluntários ou involuntários. Agora, o segredo da quebra de maldição, em primeiro lugar, é descobrir de onde a maldição está vindo. Que tipo de maldição é, qual é a origem dela. Uma vez que nós reconhecemos a maldição, nós temos poder para denunciá-la no mundo espiritual. Então, se você sente que a sua vida está debaixo de algum tipo de maldição, e agora, assistindo esse vídeo, já entendeu e pensou: meu Deus, eu estou preso a uma maldição. Pronto, já conseguimos algo muito importante, que é a consciência do seu estado do mundo espiritual. Lembra que eu falei no início do vídeo? A maldição serve para denunciar uma anomalia. Agora sim, vamos procurar o tratamento. Jesus, ele fez uma obra completa. Está escrito em Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Você sabia que Jesus Cristo foi maldito? Você sabia que no momento em que Jesus Cristo foi crucificado, ele era maldito? Você sabia que Jesus foi para o inferno? Você sabia que Jesus se fez digno do inferno? Na hora que Jesus morreu, ele foi consumido, ele foi puxado para o inferno. Por conta do seu pecado, da sua maldição, dos meus pecados e das nossas maldições. Então, quando Jesus chega no inferno, ali ele mostra para o diabo o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. E quando o diabo olha para ele, o diabo não pôde tocá-lo. O diabo não pôde segurá-lo. Então Jesus subiu e levou o cativo a um cativeiro e distribuiu dons aos homens, autoridade aos homens. Agora, tem muita gente que aceita Jesus e diz: ah, Jesus venceu a maldição, eu aceitei Jesus, está tudo pronto. Mas não é assim que funciona, meu querido. Seria a mesma coisa que você contratar um médico e dizer que está curado de qualquer doença. Seria a mesma coisa que você pagar a primeira mensalidade na academia e dizer que já está magro, já está forte, já está saudável. Não é assim. Você precisa, agora que fez uma aliança com Jesus, repreender, orar e renunciar, rejeitar todo tipo de pacto da sua vida. Não é? Então a obra de Jesus, ela só vai funcionar quando você tiver essa escolha. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviares
do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Tá bom? Deixa eu orar por você, Senhor. No nome de Jesus Cristo, aquele que nos resgatou da maldição da lei. Nós queremos agora abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. E queremos pedir que a sua graça, o seu poder, dê a essa pessoa visão profética para que ela reconheça as maldições que precisa se livrar. E para que ela tenha as estratégias do céu, na autoridade do nome de Jesus, para se livrar totalmente desse mal. Eu quero abençoar essa vida e profetizar um tempo de bênção na sua vida, no seu espírito, alma e corpo, na sua saúde, na sua família, na sua casa, nos seus bens, nos seus negócios, no seu ministério. Que a unção de Deus seja sobre a sua vida, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, querido, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.